Bem, a gente vai olhar agora para o conceito de conjunto gerador. Depois a gente vai ver um conjunto gerador particularmente importante, que é a base. A gente vai fazer a mesma pergunta de antes, mas agora na direção trocada, tá? A gente considerou inicialmente um conjunto de k vetores em Rn, ou seja, cada um deles tem n coordenadas reais. E a gente viu que a partir desse conjunto, de um conjunto qualquer de k vetores, a gente consegue construir o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores. Ou seja, o conjunto de todos os vetores que podem ser escritos como uma soma ponderada de V1, V2 até Vk. A gente disse que esse é o conjunto gerado por esses vetores. Vamos olhar no sentido contrário agora. Vamos pegar um conjunto V, um subconjunto de Rn qualquer. Tá? O que pode ser esse conjunto V? Se você tiver em R2, você pode considerar todos os pontos sobre essa reta daqui, por exemplo. Tá? Ou pode ser algo mais de dimensão superior. Em R3 você pode pegar um plano, por exemplo, ou pode pegar R3 inteiro, se quiser, não importa. Vamos pegar algum conjunto contido em Rn. A pergunta agora é se existe algum outro conjunto de k vetores nesse espaço original Rn, tal que cada vetor nesse conjunto V aqui possa ser escrito como uma combinação linear desses k vetores dados. O que significa isso? Mesma coisa de sempre. Existem k constantes, tal que para qualquer vetor W nesse conjunto V, eu posso escrever W como uma soma ponderada de V1, V2 até Vk. Lembrando que é uma soma ponderada, é uma combinação linear. Tá? Esse é o nome oficial. Bem, nesse caso, a gente vai simplesmente dizer que esse conjunto V é exatamente o conjunto gerado pelos vetores de V1, V2 até Vk, e, portanto, a gente diz que V1, V2 até Vk geram V. Atenção a essa palavra, o que significa dizer gerar? O que significa dizer que um conjunto de vetores gera outro conjunto maior de vetores? Significa que todos os elementos nesse conjunto V podem ser escritos como combinação linear desses vetores V1 até Vk. Bem, por exemplo, qualquer ponto em R2, qualquer par ordenado genérico x1, x2 em R2 pode ser gerado pelos vetores E1, como a gente já viu, 1 e 0, 1 na coordenada 1, 0 nas demais coordenadas, e E2, 0 na primeira coordenada e 1 na segunda. Por que a gente pode fazer isso? Bem, vamos olhar um elemento qualquer, x1, x2. Tá? Isso aqui vale para qualquer par ordenado em R2. Vou usar a álgebra matricial para reescrever x1, x2 dessa maneira aqui. O que é isso? Tá? x1 que multiplica 1, 0, mais x2 que multiplica 0, 1. Nota que eu estou usando exatamente os vetores dados. Isso daqui é uma operação de álgebra matricial, como a gente já fez várias vezes. x1 vezes 1 mais x2 vezes 0 vai chegar exatamente em x1, x2. Como? Vamos fazer uma operação de cada vez. x1 que multiplica o vetor 1, 0. x1, 0. x2 que multiplica o vetor 0, 1. Multiplicação coordenada é coordenada, 0, x2. Agora eu vou somar esses dois vetores, x1 mais 0, x1, 0, mais x2, x2. Então, de fato, eu confirmei que essa igualdade aqui no início está correta, é verdadeira. Tá? Mas o que significa isso? Significa que qualquer par ordenado x1, x2, qualquer um, pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores 1, 0 e 0, 1, que são exatamente esses aqui. Tá? Com que ponderações? x1 e x2, exatamente as suas coordenadas. Então, a gente diz que R2 é gerado pelos vetores E1 e E2. Mas não apenas por eles. Tá? Eu também consigo gerar R2, ou seja, escrever qualquer vetor de R2 como combinação linear dos vetores V1 e V2, que agora são 2 e 0 e 0, 2, ao invés de 1 e 0 e 0, 1. Bem,
Vamos refazer essa conta? Agora eu vou começar aqui do lado direito. Dá na mesma, tá? Você pode fazer como você achar mais conveniente. Eu vou decompor um vetor genérico x1, x2 com uma combinação linear desses vetores v1 e v2 aqui. Bem, como é que eu vou fazer isso? Começo da mesma maneira que eu fiz antes. Eu vou escrever o vetor x1, x2 com a soma do vetor x1, 0 com o vetor 0, x2. x1 mais 0, x1, 0 mais x2, x2. Ok? Agora eu vou reescrever cada um desses vetores nessa soma. Vamos olhar para o primeiro. x1, 0 pode ser escrito como vetor 2, 0, multiplicado pelo escalar x1 dividido por 2. x1 sobre 2 vezes 2, o 2 cancela, vai ser x1, 0, como está aqui. Mesma coisa aqui do lado, x2 dividido por 2 vezes 0, 0, x2 dividido por 2 vezes 2, x2 que está aqui. Ok? Mas o que é isso daqui? É exatamente uma combinação linear, uma soma ponderada, desses vetores v1 e v2. Ok? Então, esses vetores aqui, 2, 0 e 0, 2, também geram R2. Vamos para um terceiro exemplo, um pouco diferente. Agora eu vou colocar os vetores v1 igual a 1, 1, v2 igual a 2, 1. Eles também geram R2. Por quê? Bem, a gente pode fazer essa conta de maneiras diferentes, tá? Como é que eu vou fazer aqui? Eu quero mostrar que x1, x2, um par ordenado x1, x2 qualquer, pode ser escrito como uma combinação linear de v1 e v2. Nota que nos exercícios anteriores, eu tirei da minha cabeça as ponderações dessas combinações lineares, porque era fácil de ver. Mas agora vamos usar um método mais sistemático para encontrar quem são essas ponderações, ou seja, esse C1 e esse C2. Tá? Bem, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar uma combinação linear genérica desses vetores V1 e V2, está aqui. Uma constante qualquer, uma ponderação qualquer, vezes o primeiro vetor, mais uma constante qualquer, vezes o segundo vetor. Está aqui uma combinação linear genérica desses vetores. E eu quero mostrar que eu sempre posso escolher C1 e C2 para que isso me dê um ponto genérico de R2, x1, x2. Como é que eu vou fazer isso? Bem, vou usar as operações de álgebra matricial aqui. Como é que vai ficar? C1 vezes 1 mais C2 vezes 2, está aqui. C1 mais 2, C2. Segunda linha, C1 vezes 1 mais C2 vezes 1, está aqui. Ok? Essa expressão é igual a essa expressão. E eu ainda consigo reescrever um pouco isso daqui, tá? C1 mais 2C2, C1 mais C2 pode ser escrito nessa forma matricial aqui. O que é isso? Uma matriz de coeficientes, 1, 2, 1, 1, tá? Vezes a matriz de variáveis. Afinal de contas, C1 e C2 são os valores que eu quero determinar. E isso tudo eu quero forçar que seja igual a x1, x2. Então, eu vou colocar essa igualdade aqui. O que eu tenho aqui? Um sistema linear. Mais uma vez, caímos em um sistema linear. Tudo que eu quero saber aqui é se existe solução para esse sistema. Não estou preocupado com unicidade. Basta que exista a solução. Tá? Para saber se existe solução, a gente viu algumas maneiras. A mais simples para uma matriz 2 por 2, uma matriz quadrada, é avaliar se ela admite inversa. Tá? Se ela admite inversa, o que eu posso fazer? Eu posso escrever C1, C2 dessa maneira aqui, inversa, vezes os termos livres desse sistema linear, que são exatamente x1, x2. Tá? E com isso, eu garanto que eu encontro essas constantes aqui para poder escrever essa combinação linear que me gere x1, x2, qualquer que seja esse par ordenado aqui. Tá? Bem, a maneira mais fácil de verificar se essa inversa existe é calcular o determinante. 1 vezes 1 menos 1 vezes 2, menos 1 diferente de 0. Essa inversa existe. Portanto, para qualquer par x1, x2, eu obtenho as constantes através dessa expressão. E com isso eu resolvo o problema. Portanto, V1 e V2 de fato geram R2. De maneira mais geral, vamos ver o que a gente acabou de
vamos estender o que a gente acabou de fazer para Rn. Rn é gerado pelos vetores E1, E2, En, como a gente viu no primeiro exemplo. Tá? Primeiro exemplo, a gente usou E1 e E2, porque a gente estava em R2. Se a gente for para Rn, eu preciso de um vetor adicional para cada coordenada adicional. Então, eu vou usar E1, E2 até N. Esse N aqui é exatamente a dimensão do espaço. Eu posso usar também múltiplos de E1, E2 até N, como a gente viu no segundo exemplo, aqui em cima. Ou, de maneira geral, a gente pode dizer que Rn é gerado por N vetores linearmente independentes em Rn, como a gente viu no terceiro exemplo. Eu tinha dois vetores linearmente independentes R2. Como a gente sabe que esses dois vetores são linearmente independentes, porque a matriz formada por eles admite inversa, tem determinante diferente de zero. Ok? Bem, vamos ler o seguinte resultado agora, tá? Vamos pegar novamente os nossos K vetores em Rn, tá? E vamos formar uma matriz A que tem N linhas e K colunas. Quem é essa matriz? Eu vou simplesmente pegar cada um dos vetores e colocar em forma de coluna. Tá? Essa daqui é a primeira coluna, essa é a segunda coluna, essa é a késima coluna. Nota que é exatamente isso que a gente já estava fazendo aqui em cima. Se você olhar para o último exemplo, tá? O que a gente tinha? Eu tinha aqui um vetor V1 igual a 1, 1, que é exatamente a primeira coluna da minha matriz de coeficientes. Eu tinha um vetor V2, que é exatamente a segunda coluna da minha matriz de coeficientes. Então, ao construir esse sistema linear, eu montei uma matriz de coeficientes formada exatamente pelos vetores originais que eu estou avaliando, dispostos em forma de coluna. Tá? Então, é exatamente isso que a gente está escrevendo aqui de maneira mais geral, para K vetores em Rn, e não necessariamente para 2 vetores em R2. Tá? Bem, eu monto então esse sistema A vezes C igual a B, esse sistema linear, na versão geral do que a gente tinha aqui em cima. E a gente pode afirmar que ele tem solução, na verdade tem que tirar esse única daqui, isso está errado. Ele tem solução, uma solução C estrela. C e somente C, B pode ser escrito como combinação linear desses vetores V1, V2 até Vk. Nota que é isso que está escrito aqui. O que está representado aqui? B, o vetor de termos livres desse sistema linear, pertence ao conjunto de combinações lineares de V1 até Vk. Mas isso significa que B pode ser escrito como combinação linear de V1 até Vk, que é exatamente o que a gente encontrou aqui em cima, certo? Dizer que C1 e C2 solucionam esse sistema linear é a mesma coisa que dizer que x1, x2, os termos livres, o vetor de termos livres desse sistema, pode ser escrito como combinação linear de V1 e V2, que são exatamente as colunas da matriz de coeficientes. Isso vale de maneira geral. Um sistema linear AC igual a B, ou AC igual a X, na notação anterior, ou a X igual a Y, como você quiser. Um sistema linear qualquer tem solução, uma solução aqui. C e somente C, o vetor de termos livres pode ser escrito como uma combinação linear das colunas da matriz de coeficientes. Tá? Em outras palavras, um conjunto de vetores, de K vetores, gera Rn, C e somente C, o sistema linear, nessa forma, possui uma solução para qualquer vetor de termos livres. Tá? Se isso daqui for verdade, eu consigo garantir que eu sempre vou poder escolher constantes para esses K vetores, de maneira a gerar qualquer vetor em Rn. Tá? Bem, como corolário disso, a gente vê que um conjunto de vetores que gera Rn deve conter no mínimo n vetores. Caso contrário, eu não consigo garantir solução para esse sistema aqui, qualquer que seja o vetor de termos livres. Tá? Nota que isso daqui
é só uma forma de reorganizar o que a gente já viu no capítulo 7 de sistemas lineares, tá? A única novidade aqui é falar em geração, tá? Falar de um conjunto de combinações lineares, tá? Mas dito isso, a estrutura que a gente está usando é exatamente a estrutura de sistemas lineares. Bem, agora a gente acabou de ver o que é um conjunto gerador, tá? Vamos ver um conjunto gerador particularmente importante, que não tem redundância, tá? Para fazer isso, vamos considerar inicialmente um conjunto de 3 vetores, V1, V2 e V3, tal que V3 seja a soma de V1 e V2. Tá? V3 é igual a V1 mais V2. Nota que isso significa que V3 é uma combinação linear de V1 e V2, tá? Com ponderações simples, 1 vezes V1 mais 1 vezes V2. Bem, vamos ver que o conjunto gerado por esses 3 vetores é igual ao conjunto gerado apenas pelos 2 primeiros. Ou seja, esse V3 aqui é redundante. Tá? Melhor dizendo, pelo menos um desses vetores pode ser retirado. Pode ser qualquer um, estou escolhendo o V3. Bem, para ver isso, vamos pegar um vetor qualquer nesse espaço V1, gerado por V1, V2 e V3. Tá? Ou seja, W é uma combinação linear de V1, V2 e V3, por definição. É o que está escrito aqui. Existem constantes A, B e C, sejam quais forem, tal que W possa ser escrito como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. É exatamente o que eu estou dizendo, que W pertence a esse conjunto. Isso daqui é sinônimo disso daqui. Tá? Bem, como é que eu posso reescrever agora essa expressão? Eu vou pegar a expressão de V3 que a gente tem. V3 é igual a V1 mais V2. Então, eu vou pegar essa expressão de V3 e vou colocar aqui. Como é que vai ficar? W é igual a V1 mais BV2 mais C que multiplica V1 mais V2, que eu coloquei no lugar de V3 usando essa expressão. Eu vou reorganizar isso para isolar V1 e V2. Como é que vai ficar? W é igual a mais C V1 mais B mais C V2. O que é essa expressão daqui? É uma combinação linear apenas de V1 e V2. Então, o que eu acabei de fazer? Eu mostrei que qualquer elemento que pode ser escrito como combinação linear de V1, V2 e V3 pode ser escrito apenas como combinação linear de V1 e V2 e, portanto, W pertence ao conjunto de combinações lineares de V1 e V2. Tá? É o que está aqui. Isso vale de forma geral sempre que V3 for uma combinação linear de V1 e V2. Não precisa ter os coeficientes 1 e 1. Pega um V3 que possa ser escrito como alfa V1 mais beta V2. Posso seguir o mesmo raciocínio. W é igual a essa combinação linear de V1, V2 e V3. Substituo esse V3 pela sua expressão aqui em cima. Obtenho essa expressão aqui embaixo. Reorganizo para isolar V1 e V2. Chego nesse resultado. O que é isso? W pode ser escrito como combinação linear apenas de V1 e V2. Ou, organizando melhor, se W pode ser escrito como combinação linear de V1, V2 e V3, então W pode ser escrito como combinação linear apenas de V1 e V2. V3 é redundante. Reforço, eu escolhi V3, mas poderia ter escolhido qualquer outro. Se eu tenho essa expressão daqui, eu posso escrever V3 como função de V1 e V2, ou V1 em função de V3 e V2, ou V2 como função de V3 e V1. Tá? Mas a conclusão é a mesma. Algum dos vetores, no caso V3, é dispensável para descrever esse vetor genérico W nesse espaço. Nesse espaço aqui, gerado por V1, V2 e V3. Bem, a gente não gosta de redundância, tá? Ela atrapalha a gente por diversos motivos. Tá? Eu gostaria, então, de definir o menor conjunto de vetores que geram um determinado espaço. Eu gostaria de tirar vetores redundantes, tá? Bem, qual a ideia? A gente vai tentar tirar vetores que são combinações lineares de outros vetores que já são suficientes. Tá? Formalizando,
esse conjunto gerador não deve conter vetores que sejam combinações lineares uns dos outros, ou seja, não pode conter vetores LD. Eu não posso ter dependência linear. Eu devo usar apenas vetores LI. Dessa forma, a gente define o conceito de base para um espaço V qualquer. Tá? Bem, qual é a definição? A gente diz que um conjunto de vetores V1 até Vk é uma base do espaço V, do espaço euclidiano, de um conjunto qualquer. Tá? Se primeira condição, V1, V2 até Vk geram V, então primeiro tem que ser um conjunto gerador. O que significa isso? Qualquer elemento no conjunto V pode ser escrito como combinação linear desses vetores V1 até Vk. E além disso, essa condição adicional que a gente está colocando agora, esses vetores devem ser LI, linearmente independentes. Um exemplo particularmente simples são os vetores que E1, E2 até N, que a gente já viu várias vezes. Tá? Lembrando que E1 é o vetor que só tem zeros em todas as posições, à exceção da primeira. E2 é o vetor que tem zeros em todas as posições, à exceção da segunda. Em todos os casos, o único elemento diferente de zero é exatamente igual a 1. Tá? Sigo assim até o último vetor N. Esses vetores geram Rn, como a gente já viu, e também são linearmente independentes, como a gente também já viu. Então, eles formam uma base para Rn. Tá? Uma base de Rn deve necessariamente conter N vetores. Não pode conter menos do que N vetores, porque eu não consigo gerar o espaço. Não pode conter mais do que N vetores, porque eles seriam LD. Tá? Bem, vamos considerar os vetores V1 até Vn em Rn. Vamos formar, mais uma vez, uma matriz A, cujas colunas são esses vetores com os quais eu estou trabalhando. Ou seja, eu vou dispor esses vetores em forma de coluna, como a gente fez nos exemplos da página anterior. A gente pode dizer que as seguintes afirmativas são equivalentes. Esses N vetores, agora eu especifiquei que o número de vetores é igual à dimensão do espaço. Esses N vetores são LI, esses N vetores geram Rn, eles são uma base de Rn, e o determinante dessa matriz, que agora é quadrada, é diferente de zero. É tudo a mesma coisa. Tá? Mais uma vez, reforço que agora eu estou trabalhando com um número de vetores igual à dimensão do espaço. Okay? Se eles são LI, eles geram Rn. Tá? Porque eu consigo escrever qualquer vetor de Rn a partir de N vetores linearmente independentes. Se eles são LI e geram Rn, por definição, eles são a base de Rn. Tá? Se eles são LI e geram Rn, a gente sabe que ele gera uma matriz quadrada, porque o número de vetores é igual à dimensão do espaço. Então, necessariamente, eu consigo resolver o sistema linear que a gente viu que a gente construiu na página anterior e está vendo a matriz de coeficientes aqui. Portanto, essa matriz de coeficientes tem um determinante diferente de zero. Bem, para fechar, a dimensão de um conjunto qualquer, tá, é simplesmente o número de vetores numa base desse conjunto. A gente acabou de dizer que uma base tem um número invariante de vetores. A base de Rn não pode ter mais nem menos do que n vetores. Isso vale para qualquer subconjunto de Rn. Tá? Para formalmente, qualquer subespaço de Rn, como a gente vai ver formalizar na segunda parte do curso. Tá? Então, eu digo que a dimensão é simplesmente o número de vetores na base, exatamente como a gente tinha aqui em cima. Uma base de Rn tinha exatamente n vetores, porque essa é a dimensão de Rn. Tá? De maneira geral, a dimensão de V vai ser simplesmente o número de vetores numa base de V. Tá? Como a gente já viu, uma base nunca é única. Tá? Em R2 a gente viu, por exemplo, que a gente tem a base 1, 0, 0, 1 e também a base 2, 0, 0, 2. Qualquer número, sempre que eu tiver um número de vetores linearmente independente igual à dimensão do espaço, eu tenho uma base. Tá? Então ela não é única, mas elas têm uma característica em comum. Todas as bases para um determinado espaço têm exatamente o mesmo número de vetores, exatamente a dimensão. Com isso a gente conclui a matéria da primeira prova.